Fala galera, bem-vindos novamente aqui, Gabriel Moraes. Semana passada a gente terminou falando sobre subscrição, a gente falou um pouco do IFIX e a relação dele, né, a termos comparativos com outros índices, como o índice Ibovespa, né, como o índice também de dividendos, o índice imobiliário. Então, se você não assistiu esse conteúdo, seria de suma importância que você assistisse para você ficar a par aí desse conteúdo completo que a gente está ensinando aqui. Hoje a gente vai continuar a sequência sobre subscrição, né, alguns pontos relevantes, né, entender um pouco mais sobre isso e vamos falar também de riscos, né, os riscos dos fundos imobiliários, porque como a gente sabe, um investimento, né, nem todo investimento é perfeito, todo investimento está exposto a riscos e a gente tem que entender quais riscos que a gente está correndo e se vale a pena correr esses riscos, e daí sim a gente toma a nossa decisão de investimento. Você entender esse processo é de suma importância. Isso eu não estou falando só de fundos imobiliários, não. Estou falando de qualquer tipo de investimento, não importa qual seja, inclusive investimentos de renda fixa, tá bom? Então vamos continuar esse assunto sobre subscrição e depois entender aí os pontos de risco dos fundos imobiliários. Para dar sequência aqui, a emissão ou subscrição, né, que é o termo que você vai ouvir mais aí, deve ser feita com o intuito de melhorar o fundo, né? Um gestor, ele não vai emitir novas cotas, né, fazer essa emissão, se ele não quisesse melhorar o fundo, né? Há muitas indagações a respeito de subscrições novas, né? Porque tem alguns investidores mais conservadores que, por exemplo, já tem o portfólio do fundo ali bonitinho montado. Tem alguns investidores que não querem que esse fundo imobiliário faça uma nova subscrição porque não querem adicionar imóveis àqueles imóveis que o fundo já possui, certo? Então, ele não quer, se ele já está satisfeito com esses imóveis dentro do fundo imobiliário, ele não quer colocar um outro imóvel que de repente possa ser de um nível inferior. E com isso, apesar de aumentar o número de imóveis, baixar a qualidade do fundo, né? Então tem esse paradoxo aí, será que realmente é bom crescer ou não, tá? Mas na maioria dos casos, os fundos imobiliários fazem isso com um intuito bom de crescer o fundo. A gente tem que entender também que os gestores e administradores são remunerados, né, geralmente aí pelo tamanho, pelo patrimônio líquido do fundo. Então, quanto maior for o fundo, e em muitos casos o valor de mercado, maior vai ser aí também a rentabilidade para o gestor administrador, da taxa que você paga, né? Então, a gente tem que sempre ficar de olho em questões de conflitos de interesse, se isso é bom realmente para o fundo ou o fundo quer crescer de qualquer maneira só para captar mais caixa, né? Isso diretamente remunera o gestor. Então a gente tem que, isso é um assunto delicado, né? A gente tem que ter um discernimento muito grande para entender se esse processo é em benefício do fundo, mas de uma forma geral, sim, a gente tem que ser mais otimista e positivo com esse tipo de situação, tá? E você fazendo isso, na prática, né, o que pode acontecer? Não quer dizer que vai acontecer, tá? Tanto que agora, aqui em 2020, muitas subscrições foram canceladas pelo fato do coronavírus. Então, eles cancelaram as subscrições, estão devolvendo dinheiro aos cotistas, né? Mas, de uma forma geral, no mercado normal, tá? Com tudo normalizado, as variáveis normalizadas, de repente, essas novas subscrições, tá, podem aumentar um pouco o lucro do fundo, porque a partir do momento que você aumenta a receita, dependendo da taxa de capitalização desses novos investimentos, você pode conseguir sim aumentar um pouquinho ali o lucro por cota do fundo. A taxa de capitalização, que é conhecida como cap rate no mercado, né, é uma taxa de quanto de retorno aquele investimento vai ter num determinado período, tá? Então essa taxa de capitalização ali é importante para você saber se você está investindo em algo que está acima da taxa livre de risco, que no caso seria a nossa renda fixa aí convencional, tá? Que é o custo primário do dinheiro, né? A taxa Selic é o custo primário do dinheiro, então você quer estar sempre ganhando acima disso. E essa taxa de capitalização, né, essas novas taxas de capitalização que vão surgir com as novas subscrições,
são importantes você entender se faz sentido para você investir. Outro ponto importante das subscrições é a diluição de risco. Por quê? Se o fundo está captando mais caixa dos cotistas, né, e de outros investidores externos para aumentar o tamanho desse fundo, automaticamente você está diluindo o risco em termos de números de imóveis que você possui no fundo, certo? Mais imóveis, em teoria, menor risco. Essa é a ideia geral aí também de você aumentar essa diversificação. Porque quando você tem um fundo muito grande, cada vez mais o inquilino ele vai representar menos da parcela da receita do fundo. Ou seja, quanto maior o fundo, se um inquilino ele sai, aquilo ali vai te afetar muito menos em termos de lucro por cota, em termos de distribuição mensal ou semestral, dependendo do tipo de fundo, tá? Então, é importante aí na diluição de risco, com certeza, no meu ponto de vista. A não ser que os imóveis sejam muito inferiores e os inquilinos sejam inferiores também aos imóveis anteriores. Mas, se o gestor fizer isso, né, com certeza é um sinal para você ligar alerta aí para cima desse gestor, tá? Outro ponto importante, o direito de preferência, né? Isso aí vai depender de cada fundo e do tipo de emissão do fundo, tá? O direito de preferência nada mais é que o direito que esse fundo vai dar para os cotistas do fundo, ou seja, as pessoas que já possuem cotas desse fundo têm o direito de comprar essa emissão. E daí o percentual do direito, às vezes é 50%, às vezes é 30%, isso vai depender do fundo, tá? Então vai te dar o direito de você comprar essa cota na emissão. E o que sobrar dessa emissão vai a leilão aí. Você inclusive pode vender essas suas cotas, né? Caso você não queira, você pode vender esse seu direito das novas cotas, né? De vender o direito de subscrição. Mas isso é individual, você vai ter que ver aí em cada fundo como esse procedimento vai ocorrer, tá? Essa é burocracia, esses são detalhes técnicos. Eu não queria que vocês focassem tanto nisso, eu quero que vocês fiquem focados em como investir em fundos imobiliários, porque no final esses assuntos são mais importantes do que as minúcias burocráticas de qualquer tipo de investimento. Quando participar das emissões, você não é obrigado a participar das emissões, tá, gente? Mesmo que você tenha esse direito aí como cotista já do fundo. Ou seja, você não precisa, o fundo quer fazer uma chamada de capital de 200 milhões, você não é obrigado a participar, você não precisa participar. Tem muita gente que fala, mas se você não participar, você vai ser diluído. O que tem ser diluído? Não importa que você seja diluído. A única coisa que importa é se o fundo está de pé e se você está recebendo os seus rendimentos. Porque independente do aumento de capital, você não vai deixar de ganhar menos por causa disso, tá? Então isso é importante que você saiba. Não fica com amarrado nessa história de ser diluído. Você que está assistindo aqui esse conteúdo, provavelmente você é pessoa física, você investe por conta própria, né? Então você não está muito preocupado em ter um número imenso, um percentual imenso de cotas em fundos imobiliários. Inclusive, caso seja esse seu plano e você tenha muito capital para investir, você não pode deter mais de 10% desse fundo. Senão você vai acabar na situação de ter que pagar imposto de renda sobre o rendimento, né? Tem algumas minúcias aí na questão da tributação. Então você tem que ter menos de 10% das cotas do fundo total. E eu creio que aqui não é o caso da maioria das pessoas que estão assistindo, né? Porque, por exemplo, tem fundo de 700 milhões de reais. Para você ter 10% das cotas, você tem que ter 70 milhões de reais no fundo. Eu imagino que não seria o caso e não seria tão inteligente também em termos de risco. Então, quando participar, é uma questão de oportunidade, né? Você tem que levar em consideração o custo de oportunidade daquele dinheiro. Se tem um investimento, de repente, melhor para você fazer em outro ativo, e aí eu estou falando independentemente de fundo imobiliário ou não, faz mais sentido você investir em outra coisa. Mas se naquele momento a oportunidade desse fundo de investimento imobiliário ela está boa para você comprar, faz sentido talvez participar dessa subscrição. E só faz sentido você participar da subscrição também quando o valor da emissão ele foi inferior à cota do mercado. Por quê? Se a subscrição lá é feita a R$100, tá? Esse é o valor que você vai pagar pela subscrição. E no mercado, as cotas estão sendo negociadas a R$120. Ou seja, em relação ao valor da subscrição, há um ágio de 20% no valor de mercado, certo?
esse ágio no mercado está valendo 20% mais caro. Se vai ter subscrição 20% mais barato, pô, faz muito sentido eu comprar uma coisa por 20% do preço, certo? Então esse aí pode ser um bom argumento aí para você participar dessa subscrição. Mas lembrando que as coisas não são tão preto no branco, porque aí você vai vir me perguntar, ah, tá bom, se eu posso comprar 100 e no mercado está 120, eu vou comprar 100, o máximo que eu conseguir, vou vender a 120 e vou lucrar 20% nessa operação. Em teoria, sim, mas na prática, o que a gente vê e observa aí em fundos imobiliários? A partir do momento que é anunciado essa subscrição a 100, essa cota que está 120 no mercado começa a ser jogada para baixo pelos investidores, começa a haver um processo de venda, tá? Muito grande. E esse gap de 20%, ele tende, na maioria das vezes, tá, gente? Na maioria das vezes, ele tende a ser diminuído e colar nos R$100. Às vezes não cola, né? Às vezes chega bem próximo, ou vamos dizer, R$105, por exemplo, para 100, né? Justamente aí para diminuir esse gap aí, para não ter esse tipo de compra aqui e vende lá, tá? E em uns raros casos, como aconteceu agora em 2020, na situação do coronavírus, teve fundos que fizeram a subscrição, por exemplo, fizeram a subscrição a 100, a cota estava 120, mas a cota caiu até para 80, tá? E a subscrição ficou muito cara, porque os fundos não imaginavam que essa situação do coronavírus ia chegar nesse momento, né? Ia fazer esse estrago que fez. Então, como a subscrição ficou muito cara em relação ao valor do mercado, os fundos cancelaram essas subscrições, né? Cancelaram, devolveram o dinheiro do cotista, caso já tinham captado, ou nem fizeram mesmo, nem tocaram para frente aí essa subscrição, tá? Então, esses são detalhes importantes e no final a gente tem que ter um otimismo em relação a essa nova alocação de capital. Né? Foi isso que eu falei antes, não adianta a gente ser negativo, a gente, só estou querendo ganhar mais dinheiro, estou querendo captar mais dinheiro para ter uma remuneração maior. A gente não pode pensar dessa maneira, né? A gente tem que entender que se a gente pensar sempre assim, dificilmente a gente vai achar um investimento que a gente confie, né? Porque sempre vai ter coisas, sempre terão coisas que vão fazer com que a gente fique ali com o pé atrás, tá? Então vamos manter um otimismo, vamos acreditar que realmente o fundo está fazendo aquilo ali para o melhor. É óbvio que a gente tem que ter um discernimento, né? Por isso que a gente está aprendendo esse conteúdo, né? A gente tem que entender os imóveis, entender se realmente faz sentido, mas de uma forma geral, sim, isso aí para uma alocação de capital eficiente, a gente espera, tá bom? Agora a gente vai falar de riscos, né? Quais são os riscos dos fundos imobiliários? Essa é uma pergunta que está surgindo muito para mim agora, né, com toda essa situação que está acontecendo aí. Gabriel, quais são os riscos? Eu preciso entender qual o perigo que eu estou correndo. A gente vai entender todos os riscos pelo menos mais relevantes aí de fundos imobiliários, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui os principais para vocês, né? E é óbvio que existem o que eu chamo de riscos ocultos, que são riscos que, de repente, a gente não está vendo, a gente não consegue ver. São grandes cisnes negros, como o coronavírus. Então, assim, a gente não pode antever tudo, até porque se a gente pudesse, a gente só comprava na baixa e vendia na alta. A gente sabe que na prática as coisas são diferentes, né? As coisas exigem uma maleabilidade maior e estratégias também. Isso aí faz mais efeito no longo prazo. O primeiro risco que você deve se atentar é o risco de vacância, né? Esse talvez seja o maior risco aí dos fundos imobiliários. Porque se você não tiver gente alugando o seu imóvel, né? Se você não tiver inquilino te pagando, acabou. O fundo não vai gerar caixa. O fundo que não gera caixa só gera custo, só gera despesa. E quanto maior for a vacância, maior vai ser sua rentabilidade, né? Maior vai ser a geração de caixa. Quanto maior a vacância também, a cota vai ser jogada para baixo, né? O valor da cota vai ser jogado para baixo porque não está gerando o fluxo de caixa esperado. Então, esse é um dos riscos. Por isso que você tem que se blindar de fundos bons, de fundos grandes principalmente, tá? Onde esse risco aí ele vai ser muito diluído. Eu já falei isso aqui, isso é de extrema importância, gente. Extrema importância que a vacância ela seja baixa ou seja uma vacância historicamente bem controlada, tá bom? Nunca tenha grandes gaps ou oscilações de vacância.
isso sugere que o fundo imobiliário não é bom, tá bom? E existe uma coisa na vacância que se chama vacância pontual e vacância prolongada. Por exemplo, hoje, na situação do coronavírus, os fundos de shopping center, eles vão ficar aí parados, né? Os shoppings não estão abrindo. Então, de repente, um inquilino lá do shopping, né, pode quebrar, um inquilino, um outro, pode quebrar, pode ter que sair do shopping. E isso vai ser uma vacância pontual. Ele teve um problema, ele vai sair e vai deixar o imóvel vago. Isso não quer dizer que esse imóvel vai ficar vago por muito tempo, né? Não quer dizer isso. O fundo pode muito bem, ainda mais se tratando de shopping, ter uma reposição ali, né, uma outra empresa já engatilhada para substituir esse inquilino. Então, essa vacância pontual ela não vai prejudicar muito o fundo em termos de resultados. Mas a vacância prolongada é aquela vacância que o gestor ali ele tem muito trabalho de substituir aquele inquilino, aquele imóvel fica vago durante muito tempo, gerando custos, não gerando fluxo de caixa, e isso aí sim é perigoso. Então a gente tem que perceber se essa vacância é pontual ou prolongada. Se ela for prolongada, a gente liga o sinal de alerta para o fundo imobiliário, porque esse fundo imobiliário aí está com um risco mais acentuado. Inadimplência. De repente, o inquilino ele não sai do fundo, o fundo não está com vacância, mas o inquilino ele está inadimplente, ele não está pagando as contas, ele não está pagando o aluguel. Isso vai gerar uma diminuição do fluxo de caixa ali do fundo, tá? Se ele não está pagando, né? Como é que faz? Está diminuindo a renda. Então, esse é um ponto importante. Isso te diz muito também a respeito dos inquilinos, da qualidade dos inquilinos, porque se os inquilinos forem bons, a inadimplência vai ser baixa. Uma coisa está diretamente correlacionada à outra, tá? Então, a gente tem que perceber essa questão da inadimplência e tem que relevar também, né? No caso do coronavírus, a inadimplência ela é geral. Todas as empresas estão sendo afetadas, então, de repente, nesse momento em específico, essa inadimplência aumenta mais, mas por um fator pontual e não por qualidade dos inquilinos, tá? Outro risco são os riscos materiais aos imóveis, né? Pode acontecer algum evento, como eu já vi pessoalmente, eu já presenciei em fundos imobiliários, por exemplo, lá no Shopping ABC, o Gran Plaza, né? Que é um fundo imobiliário, lá teve uma chuva, alagou o shopping, né? Entrou muita água no shopping, então aquilo ali com certeza deu um prejuízo para o shopping, né? Os funcionários ali tiveram que limpar aquela bagunça toda, de repente teve algum dano ali material que a gente não sabe, mas enfim, esses são riscos que o fundo está correndo. Inclusive, por exemplo, não sei, caiu um prédio do lado do imóvel, alguma coisa acontecer, afetar a estrutura do imóvel. Enfim, esses são riscos aí mais difíceis de ocorrência, muito mais esporádica e intervalos de tempo muito grandes, né? Acontecer uma coisa dessa, mas que sim, pode surgir um cisne negro aí e acontecer, né? Eu sempre falo que eu acho que de repente a pior coisa de todas de fato seria cair lá um meteoro no fundo imobiliário e o imóvel ser destruído ou o imóvel desabar. Então são esses riscos aí muito agudos que podem acontecer, mas obviamente são extremamente raros, tá bom? Outros riscos microeconômicos. Quando a gente está falando, por exemplo, de um fundo monativo que está concentrado numa região, numa cidade, exemplo clássico é o imóvel lá de Macaé, o XP Macaé Fundo Imobiliário. Ele é um único imóvel, um prédio lá alugado para Petrobras em Macaé. Aquele fundo, além de todos os riscos que os fundos imobiliários correm, ele está correndo um risco específico ali da economia da região de Macaé, né? Porque quando o petróleo fica ruim, o preço baixar do petróleo, a Petrobras tiver dificuldade, esse imóvel vai sofrer diretamente, já que é a Petrobras que aluga o imóvel. Então, existe esse risco microeconômico da região ou, de repente, do estado ou até do país a ver, né? Porque, por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, viveu um grande momento de recessão, enquanto os Estados Unidos e a Europa conseguiram até crescer. Então a gente tem que ver esses riscos mais micro, tá? Riscos macro, aí eu estou falando de riscos muito acentuados, né? Riscos que nenhum
ativo financeiro vai estar isento, é o risco sistêmico, ou seja, é o risco que vai afetar todos os fundos imobiliários, todas as ações, os fundos de investimento, né? Vai afetar o mundo de uma forma geral. Então são riscos daí que não são específicos e estão basicamente fora do nosso controle. Não adianta você ter 40 fundos imobiliários ou você ter 5 fundos imobiliários. Quando ocorrer um risco macroeconômico, quando tiver algum evento que vai afetar diretamente os fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários eles vão sofrer. Exemplo que eu posso dar aí que pode acontecer. Se resolvem tributar os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Se o governo resolve tributar em 15%, 20% esse rendimento, o que você acha que vai acontecer? Nenhum fundo vai sobreviver a isso. Todos os fundos vão ter que ser tributados. Consequentemente, o que se espera é que as cotas elas venham a cair, tá? Isso é o esperado, porque agora vai haver ali uma tributação, tá bom? Então esse seria um risco macro, por exemplo. Outro risco, má gestão ou corrupção por parte do gestor administrador. Raro também, vi poucas vezes, mas já vi um caso bem emblemático, foi do fundo MFII11, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Nada foi provado, o fundo já está negociando normalmente, mas na época houve uma suspeita de pirâmide financeira em cima desse fundo, né? E foi uma situação bem grave. Eu lembro que a cota desabou 40% ou 50%, ou até mais, eu não lembro exatamente, mas foi uma situação desagradável. E isso aí é um risco que você está correndo, né? Já que o gestor ali está tomando rédea dos imóveis. E como eu falei, muito difícil de você avaliar a índole dessas pessoas, tá? Então você está correndo esse risco, por isso que é muito importante que você também fique blindado com as melhores gestoras, as gestoras mais conhecidas, as gestoras que têm uma reputação a zelar, né? Que administram outros tipos de investimentos, além de fundos imobiliários, porque a empresa não vai querer se prejudicar ali em um fundo imobiliário, sujar o nome, já que ela tem uma gama de investimentos e fundos imobiliários representam um pouco ali do capital que ela consegue gerar. Então isso é muito importante aí, é um detalhezinho aí que você tem que se atentar, que é pouco falado também. E para a gente encerrar aqui esse vídeo, os últimos pontos aí para você se atentar, isso é importante que você saiba para que você não possa cometer erros bobos, tá? Primeiro, eu já falei lá no começo, no primeiro episódio, se eu não me engano, da série, sobre o RMG, a renda mínima garantida. Se você se deparar com esse tipo de coisa, um fundo que tem a renda mínima garantida, se você não viu ainda, vá lá no primeiro e no segundo episódio que eu falo sobre isso. Se você se deparar com isso, com certeza não é uma boa pedida de investimento, isso na minha opinião, tá? Eu acho que isso aí já acabou e não deveria acontecer mais. Isso é um movimento que engana o investidor e os fundos que fazem isso, você tem que ficar ligado. Segundo ponto para se atentar, verificar os vencimentos dos contratos, principalmente se for fundo de logística, porque é mais difícil a reposição. Então, se os contratos eles vão ser expirados daqui a 3 anos, só depois de 3 anos, a maioria dos contratos que eu estou falando, ou 4, ou 5 anos, ou 10 anos, melhor para você, né? Você tem mais tempo aí com uma renda recorrente aí desses inquilinos mais garantida, por assim dizer. Eu falo assim porque a gente sabe que não existe nada garantido. Então, quanto mais longo forem os contratos, melhor para você, mais segurança isso te traz. Fundos imobiliários monoinquilino. Fundo imobiliário monoinquilino é o seguinte, só tem um inquilino. É o caso que eu dei agora do XP Macaé. É só a Petro que é inquilino desse fundo. Então o fundo fica extremamente dependente da empresa. Isso para mim não faz o menor sentido você investir nesse tipo de fundo. Para fazer isso, ficar dependente da empresa, a assimetria de você investir diretamente na empresa ela é muito maior do que você investir no fundo imobiliário, né? Porque se você está correndo o risco empresarial ali, da empresa que está alugando o fundo imobiliário, você tem muito mais a ganhar investindo na empresa, que tem um upside muito maior, do que você investir num imóvel, que a empresa pode sair e te deixar ver navios, certo? Então sempre trabalhe com a simetria a seu favor. Você tem que sempre investir em algo que tenha uma relação risco-retorno boa, onde você tem suas perdas limitadas, né? Mas tem um bom potencial aí de retorno também do seu investimento. Entrar ou não em emissões, como eu falei, no primeiro momento você não é obrigado a entrar
estude bem o fundo imobiliário que você investe, vê se tem desconto nessa cota, vê se vale a pena você entrar, vê se não tem uma oportunidade de investimento melhor. Daí você escolhe se você vai querer entrar ou não. Nunca se sinta obrigado a entrar nessas emissões, tá? Mas sim, elas são boas, de uma forma geral. Datas de encerramento de contrato típico versus atípico. Os contratos típicos são aqueles contratos ali mais curtos, onde tem uma renovação anual dos contratos, né? Ou seja, tem uma renovação do aluguel. Você vai para cima, você vai para baixo, como é que vai ficar? São contratos mais curtos e mais suscetíveis à mudança. E os contratos atípicos são contratos mais longos, com mais amarras contratuais e onde existe uma maior previsibilidade da sua renda, mas em contrapartida uma menor expectativa de retorno caso a economia aumente muito. Se os contratos forem atípicos, perceba se esses contratos terminam num horizonte de tempo aí pelo menos acima de 5 anos, a maioria deles. E se forem contratos típicos, perceba se esses contratos eles pelo menos terminam a partir aí de 3 anos, a maioria dos contratos. Essa é uma sacada boa para você, tá? Típicos, maior parte depois de 3 anos, atípicos, maior parte depois de 5 anos pelo menos, tá? Essa é uma sacada genial aí para você ver em relação a contratos. E desenvolvimento imobiliário, né? Desenvolvimento imobiliário, eu vou falar sobre esse tema aqui mais para frente aqui na série. Mas de uma forma geral, se você está buscando renda mensal, se você está buscando um investimento prático e minimalista diretamente em imóveis, você ficaria de fora de fundos de desenvolvimento imobiliário. Na minha visão, vale muito mais a pena você se aventurar nesse tipo de empreitada em ações, em empresas de imóveis como Exetec, Cyrela. São empresas altamente cíclicas, o risco é alto, mas eu acho que a relação risco-retorno é melhor nessa classe de investimento, tá? Então se atente a fundos de desenvolvimento imobiliário, eu acho que você deveria se ater mais aos imóveis, a geração, o potencial de geração de renda desses imóveis, né? Eu acho que isso aí faz muito mais sentido para você compor uma carteira resiliente, né? Você compor no setor imobiliário da sua carteira, o setor mais seguro, na minha visão, que são os fundos imobiliários, que vão te pagando ali rendimentos recorrentes e que, apesar de muitos terem uma gestão ativa, na prática o que a gente vê são os gestores segurando esses imóveis por muito tempo. É isso no vídeo de hoje, galera. Até agora, né, nessa série aqui que a gente fez, a gente já aprendeu muita coisa, a gente já comparou fundos imobiliários aí com o Ibovespa, com outros índices, subscrições, entendemos os fundos imobiliários, entendemos localização, inquilinos, a gente entendeu vários aspectos super importantes aí sobre o tema. Eu tenho certeza que se vocês ficarem até o final, vocês vão aprender muito mesmo e vão ter aí autonomia para tomar a decisão de vocês, tá? Então vejo vocês na próxima, muito obrigado por terem ficado aí até o fim. Um abração, fiquem com Deus.